A paz do Senhor, bom dia, amados irmãos. Iniciamos uma nova semana de fevereiro de 2024. Lição de número 6 tem por tema a igreja, porque o assunto é a igreja. De toda a lição, de todo o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós estamos estudando a temática maior, igreja, o mistério de Deus. E nessa lição de número 6, nós teremos a oportunidade de entendermos a questão de igreja, que é um organismo, e igreja como organização. Essa é a proposta da aula desse dia 11 de fevereiro, graças a Deus. Nosso texto áureo está em Atos, capítulo 6, versículo de número 3, que diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então você vê que a igreja nascente, logo pós-Pentecostes, ela precisa se organizar, ela precisa, e é por isso que nós temos esse elemento organizacional da igreja, uma organização, porque Pedro e demais apóstolos em Jerusalém percebem que existe na igreja um conflito nascente. Talvez seja o primeiro elemento ali de discórdia, porque onde existem seres humanos, existe discordância, é da natureza humana. Pode observar, irmão, o pai, a mãe e o filho, haverá conflitos, que é da natureza humana o conflito. Então o conflito não é problema, hein? Irmão, na minha casa tem muito conflito. O que tem? Não há problema nenhum. Agora o problema é como você vai lidar com os conflitos. Aí problema, né, pastor Joel? Né, irmã Tineia? Conflito nós temos. Agora como você vai lidar? Você está tendo problema na sua família em conflitos? Está aqui o pastor Joel, dá um toque aí, pastor Joel. Irmã Tineia, ó, departamento da família. Eles vão te ajudar, vão te dar elementos e ferramentas para você enfrentar os conflitos da família, porque conflitos nós temos. Agora, qual é a resposta que você dá para o conflito? Aí está a questão. Surgiu um conflito na igreja. Qual é o conflito? O conflito é que as irmãs viúvas de judeus estavam sendo privilegiadas. O judeu que nasce na Terra Santa hoje, a gente chama ele de Sabra, que é o nativo, o autóctone, nasce ali. Sabra é o equivalente ao figo, uma fruta muito espinhosa, mas se você conseguir pegar a polpa dela, é bem docinho. E o judeu nativo, ele é espinhoso, por causa dos conflitos do Oriente Médio, mas é uma pessoa doce por dentro, por isso Sabra. Os judeus sabras, os judeus nativos, estavam sendo privilegiados na hora de repartir os alimentos e os recursos. E os judeus de linha grega, helênica, ou da diáspora que estavam em Jerusalém, não eram colocados como prioridade. E eu até entendo o motivo, porque teoricamente, pelo fato de eles serem oriundos da diáspora, eles tinham pessoas na diáspora que podiam enviar recursos para eles. Então havia uma lógica na hora de privilegiar quem era da Judéia, porque a Judéia é pobre, pastor Julinho. A Judéia só tinha cabrito e o culto a Jeová. É literalmente isso. Não tinha renda. Roma não contratava judeu de jeito nenhum. O judeu era igual o Talibã hoje, irmão, na época, né? Há 2000 anos atrás, eram tudo. Você pega seita, você pega os zelotes. Os zelotes ficava com uma faquinha embaixo da roupa para matar o primeiro soldado romano que aparecesse. Radical, quer matar todo mundo, qualquer coisa já vem querendo matar. Então havia muitas seitas, como os essênios, por exemplo, que achavam que eram tão santo, pastor Humberto, mas tão santo, que eles resolveram abandonar Jerusalém e lá no deserto, lá em Qumran, para viver a santidade deles. Então tinha seitas, muitas seitas no judaísmo, radicais, terroristas, irmão.
Quem quisesse... os irmãos não assistem televisão, desculpe. Quem quiser assistir aquele filme, Ben-Hur, vocês vão ver como era a época de Jesus, a Judéia. Era difícil. Então Roma não confiava em judeu. Era uma província romana, administrada por Roma, mas Roma não colocava judeu no exército, que era perigoso. Qualquer momento eles podiam votar contra, então vai dar arma para o inimigo, então ele não fazia isso. Então nem para o exército eles podiam ser chamados, porque teria o soldo, do soldado. Então, e olha como os publicanos eram considerados em Israel. Como escória da sociedade. Por quê? Trabalha para Roma. Funcionário público, irmão. Funcionário público era considerado uma pessoa sem nenhum mérito. Você é publicano, trabalha para Roma, quer dizer, desviado. Essa é a ideia, a concepção. Então, a Judéia era pobre. E ainda vieram as secas. Por isso que Paulo pede as ofertas por onde ele passa para levar para os santos de Jerusalém. Porque é um período de seca horrível. Basicamente a população de Jerusalém está vivendo das esmolas do templo de Deus. Então é uma situação difícil. E a igreja está para o ano de 33, 34, esse é o ano. Ainda o templo está lá em Jerusalém, o templo vai ser destruído só no ano 70. E os apóstolos então precisam organizar. Aí vem a palavra organização, vem organizar a igreja. Aí está o contexto de Atos capítulo 6, versículo 3. Nós não vamos deixar aqui de pregar, de orar pelos enfermos, de ministrar as coisas espirituais, para servir. Então vamos criar servidores, do grego diáconos, servos, servidores, ajudadores. É aí que nasceu os diáconos, a diaconia. Então tem todo um contexto de conflito com uma resposta inteligente. Então conflitos não são problemas. Problemas são as respostas que se dão aos conflitos. Então o nosso textual está em Atos capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo. Aí tem a ver, organismo, irmão, como o seu corpo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Então, olha, no movimento pentecostal nasceu, pastor Nestor, que interessante. Havia na mentalidade dos primeiros pentecostais a ideia de não organizar a igreja, porque achava que se organizasse a igreja ia perder a espiritualidade. É uma luta. Por isso, na América do Norte surgiu a chamada igreja inorganizada. Qual o nome da igreja? Igreja Inorganizada da América do Norte, que já é uma organização, irmão? Já é uma organização, é ser não organizada. Então usaram esse nome com medo de impedir a atuação do Espírito Santo. Então isso é muito presente no pentecostalismo, Às vezes a pessoa imagina que qualquer coisinha de organização, não, irmão, não pode, vai impedir a atuação do Espírito Santo. Então eles tinham um certo medo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, organiza a igreja assim. Está aí, vamos separar pessoas, Só que claro que ele vai dar uma resposta inteligente para o conflito. A leitura bíblica em classe está em Atos. Agora nós vamos ter todo o contexto. Atos capítulo 6, versículos 1 até o 7. Eu convido a igreja presencialmente se colocar de pé reverentemente. Você que está aí na sua casa, meu pai, a irmã Lazinha, a irmã Maria, fique de pé. Ai, que simplicidade, não é meu pai, fica de pé. Estou brincando, viu, pai e mãe, fica sentadinho aí. Você que está na sua casa, se quiser nos acompanhar com voz alta, acompanhe, é importante a leitura, porque é muito bonito você ter a palavra no seu coração. Então vamos ler com calma, todos juntos, vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, que não tem nada a ver com o Corinthians, hein? Pelo amor de Deus. Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te damos graças nesse primeiro dia da semana, domingo, dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos abençoado. Supra, meu Pai, as nossas necessidades, nos ensina através da tua palavra. Te louvamos, te agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem nos dado, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Não aguentei, né? Porque senão a gente vai sair falando que tem Timão na Bíblia. Tem mesmo, mas não tem nada a ver com o que você está pensando, hein, irmão? Não vem com essa fraqueza aqui não, hein? Bom, vamos pensar um pouquinho então sobre o Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. É a qualificação para quem quer ser diácono, tem que ter boa reputação. Então, irmão, diácono, irmão, que todo mundo fala mal dele, aí mau testemunho, esquece, não é diácono. Tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo, significa ser batizado no Espírito Santo. É essa a ideia. E todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, todos foram batizados no Espírito Santo. O que mais? E ser sábio, ter sabedoria, para poder lidar com conflitos. Então, e constituamos sobre esse importante negócio. Então nós temos que observar, com base nesse texto áureo, que a congregação que cabia o privilégio de fazer a seleção, porque ele fala, escolhamos entre a multidão. Então esse era o modelo, embora os escolhidos, claro, devessem ser aprovados e consagrados pelos apóstolos. Hoje não é diferente, hein? Hoje à tarde nós vamos ter reunião de obreiro, haverá consagração de pessoas ao santo presbitério e ao santo diaconato, mas é a mesma coisa, a própria congregação. Irmão, é interessante, eu não era pastor, eu acho que o mesmo ocorreu com o pastor Eduardo, e nossa história coincide aí, assimétrica, porque tanto eu quanto ele, nós somos separados antes de casarmos, pro presbitério, e eu me senti até como se fosse um sacerdote católico, né, que um padre, né. E pior que os irmãos me chamavam para fazer casamento ainda. Veja que situação. Foi bom, porque eu estudei muito, né, para poder falar. Mas os irmãos já chamavam a gente de pastor, mas nós não éramos pastor ainda. Mas já chamavam, ô pastor, tal. Mas nós não éramos. Então a própria igreja reconhece o ministério na sua vida, irmão. A própria igreja percebe. Agora tem gente que fica forçando a barra, né? Tudo, viu, meu? Eu sou pastor, eu sou. Ninguém reconhece, coitado, só ele. É que meu irmão que eu encontrei lá no mercado, foi aluno meu, mas não tinha qualificação de ser pastor, porque mas não tinha chamada, né? Uma boa pessoa, tudo, mas não tinha dom. E um dia encontrei ele no mercado, ele estava lá pegando as coisas, e ele falou, ô pastor Alberto, paz do Senhor, o senhor sabe que agora eu também sou pastor? Ah, é, irmão? Que bênção, né? E quem consagrou o senhor? O Espírito Santo, não foi homem não. Olha, irmão.
Eu já vi que foi ele mesmo que pegou uma lata de óleo e jogou na cabeça, né? Que fraqueza, irmão. Não funciona assim. As coisas não são dessa maneira. A própria congregação reconhece o ministério da pessoa. Então nós temos que observar que inicialmente foi assim mesmo. Só que ele vai dar os critérios: boa reputação, cheio do Espírito Santo. Já são os critérios que o ministério está elencando. Por isso que nós temos que ter o crivo. Às vezes a pessoa realmente é reconhecida, mas a hora que você aprofunda um pouquinho em uma conversa, não tem o conhecimento, não tem condições ainda. Não significa que ele não pode ser um bom obreiro lá na frente, mas precisa de certas qualificações. Assim como uma pessoa para se batizar tem que saber o que é batismo, assim também uma pessoa que vai ser separada para o ministério tem que saber o que é ministério, irmão. Como que um diácono vai ser separado para o diaconato e não sabe o que é ser diácono? Como que uma pessoa vai separar para o presbítero? Presbítero tem que ser ensinador. A palavra presbítero significa ensinador, tem que saber ensinar, irmão. A pessoa não sabe ensinar e quer ser presbítero. Por isso que ocorre às vezes um fenômeno triste. Um excelente diácono separa para o presbitério, estraga a pessoa. Porque ele não é presbítero, ele não é ensinador, ele é um diácono. É uma bênção, e vai para lá e resolve a coisa. É diácono. Então nós temos que ter esse discernimento. Embora a congregação possa... E outro, irmão, cuidado que ministério não é por tempo de trabalho, hein? Tem irmão que está fraco: irmão, já faz 20 anos que eu sou diácono, eu não saio de diácono, porque você vai para o céu como diácono mesmo, irmão. Quem que falou que é porque depois de 20 anos eu sou promovido a presbítero? Depois de 50 anos eu sou promovido a evangelista? E depois de 10 anos eu sou promovido... Da onde vocês tiraram esse... Eu não conheço esse sistema de cargos. Eu desconheço isso, irmão. Tanto eu como o pastor Eduardo fomos separados para o presbitério. Eu não fui diácono, embora já era até hoje sou um diácono. Porque para mim, e eu percebo o pastor Eduardo, aí está ajudando e vai lá e põe. É um trabalho de diácono, é serviço. Mas não tem essa, irmão. Já faz 10 anos que eu estou aqui como diácono, irmão. Vou sair da igreja, o pastor não me reconhece. E não reconhece o quê, irmãozinho? Então já vê que não sabe o que é o ministério de presbítero. Presbítero tem que ter habilidade pedagógica. Presbítero é ensinador. É diferente também do evangelista. O evangelista é pregador, ele ganha alma, não necessariamente pastoreia, que é um outro dom ministerial, pastorear. Como também presidir é um dom espiritual. Não é qualquer pessoa que pode ser presidente, irmão. Então nós temos vários elementos e dons que a Bíblia fala, e nós temos que conhecer para que a igreja continue crescendo e sendo abençoada. A própria igreja então reconhece a chamada dos obreiros, e o ministério faz o que? A avaliação, se esses obreiros têm as qualificações apresentadas na Bíblia. É a Bíblia, não é invencionice. As seitas religiosas que inventam coisa, não tem na Bíblia. Mas inventa alguma coisa ali só para se caracterizar. Isso é seita. A igreja que é bíblica, como pela misericórdia de Deus, a igreja evangélica Assembleia de Deus, é uma igreja que está calcada, alicerçada na Bíblia. Tem na Bíblia? Não tem. Então para nós não interessa. Então é uma ideia bíblica. Por que 7 diáconos, irmão? Não podia ser 9? Não podia ser 5? Por que 7? Por que foi escolhido esse número 7? Agora existem várias possibilidades, muitas possibilidades. Por exemplo, porque esse é o número relacionado aos 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías 11:2, em Apocalipse 1:4, 3:1, 4:5 e 5:6, fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Uma possibilidade, só que a Bíblia não diz especificamente quem ou o que são os 7 Espíritos de Deus. Mas a interpretação mais provável é de que se trata das operações do Espírito Santo, e não que são 7 Espíritos literalmente. Pelo menos a maioria dos teólogos compreende dessa maneira o que são os 7 Espíritos de Deus. Pode ser uma analogia a isso, mas é apenas uma possibilidade teológica. Segundo, pode ser pelo fato de 7 ser a representação equitativa dos diversos grupos étnicos
da então comunidade cristã. Como assim, pastor? Ora, eles teriam feito a seguinte conta: 3 representantes do grupo judaico nascido ali, 3 representantes dos judeus helenistas e um dos tementes ou prosélitos. Pode ser uma possibilidade equitativa. A Bíblia não fala isso. Estou apenas fazendo aqui algumas inferências sobre o número 7. Pode ser que, pelo fato da cidade de Jerusalém na época ser dividida em 7 distritos, eles terem escolhido 7 diáconos. Outra possibilidade, forçado meia barra, mas é uma possibilidade, tá? Pode ser que o número 7 seja porque é considerado sagrado este número, segundo o pensamento dos hebreus. Deus não criou o mundo em 7 dias, não descansou no 7º dia. Então fala muito de 7 na Bíblia, que é o número da perfeição. Inclusive, irmão, é o dia do meu aniversário, né? Que fraqueza, tem nada a ver. Então, o número 7 é um número muito apreciado na literatura bíblica. Uma possibilidade. O 5º é uma coisa muito remota, mas pode ser, porque eles vivem em sociedade em que a maioria dessa sociedade é pagã. E alguns pensam que se trata de uma cópia do que ficou conhecido na antiguidade como Collegium Septem Viri Epulones, que eram 7 dispenseiros existentes no mundo pagão, que cuidavam do culto aos deuses. Havia essa instituição no antigo paganismo. Como a sociedade pagã influencia todos nós, não tem jeito de não ser influenciado por ela também, porque tem coisas corretas nela. É pagão, mas tem coisa que é correta, irmão. Tem gente que pensa que só porque é pagão não tem alguma coisa. Tem, irmão. Incrivelmente, o Partido Comunista da China proíbe a prostituição. Não é? Incrivelmente, os partidos comunistas proibiam o casamento homoafetivo. É uma coisa, né? Tem. Então, não é porque às vezes é uma coisa completamente absurda e errada, é que tudo é errado. Não, irmão. Eu vou falar algo meio grosseiro, mas é só para você entender. Você sabia que no lixão de São Paulo tem coisa boa lá? Às vezes você acha uma cadeira, acha uma estante. Só que cuidado, hein? Você está no lixão. Coloque luva, máscara, leva o seu álcool gel. Então, não é porque é o mundo pagão, distante de Deus, idolátrico, é que não tem nada bom. Cuidado. Não vá nessa que Paulo, diferentemente, chegou na Grécia, em Atenas, no Areópago, só tinha uma imagem mais bonita que a outra dos deuses. Começando por Atena, a deusa patrona ou padroeira de Atenas, na Grécia. Mas viu lá um altar, escrito ao Deus desconhecido. Se fosse um desses irmãos atrapalhados, ia dar uma voadora até no altar do Deus conhecido. Tudo paganismo, tudo pecado, paganismo. Não, ele vai lá, eu quero falar sobre esse altarzinho aqui. Percebi que vocês são religiosos, místicos, então deixa eu falar sobre esse altar, o Deus desconhecido. E pregou, olha que bonito. Então é buscar ganchos nas culturas. Mas não é muito provável isso. A responsabilidade de 7 dispenseiros no mundo pagão era honrar aos deuses e organizar o culto. Aí tem uma paridade, muito parecido com uma coisa que foi sim instituída na igreja, como festa ágape, o banquete do amor, né? A festa ágape, que Paulo corrigiu com 1 Coríntios 11. Então na ceia do Senhor Jesus havia de fato uma certa comilança, né? E aí uma certa desenfreio na hora de beber, porque era chamada refeição comunal, e Paulo precisou cortar isso. Mas isso tinha no cristianismo primitivo. Aliás, o texto está dentro desse contexto, porque as pessoas judaicas nascidas naquela região do corredor sírio-palestino, na província da Judéia, recebiam melhores alimentos que os irmãos que vinham da diáspora. Então o contexto é esse mesmo. Então há alguém que diz que o número 7 tem a ver com essa ideia, assim como havia já no mundo pagão os 7 dispenseiros, trabalhar também como 7 irmãos. Bom, o que é importante aqui é uma outra coisa. Pode ser outra possibilidade? Pode, irmão. Pode ser uma outra coisa que não tenha nada a ver com o que eu falei.
O importante é a gente entender que a igreja inicial está dando uma resposta a uma coisa que foi chamada de murmuração que houve entre os judeus e gregos. Então a igreja vai dar uma resposta. Ou seja, é um elemento da assistência social. Logo no começo da igreja precisou criar o departamento da assistência social. Tem a ver com isso. Graças a Deus a nossa igreja tem esse trabalho. Eu quero aqui reconhecer o trabalho da irmã Regina Guimarães, que está fazendo um trabalho muito bonito com assistência social, qualificando pessoas. Cada congregação tem o seu agente da assistência social, que é qualificado para poder ajudar as pessoas, crentes ou não crentes, a terem condições para que a gente também radicalize a miséria absoluta. Então há um trabalho social. Nesse Natal, o pastor Paulo Freire, além da cesta básica normal, ordinária, que nós entregamos, ele enviou para cada setor. Eu recebi lá no setor de Vila Paz na Anchieta uma cesta básica para cada família passar o Natal. O pastor fez isso. Então a assistência social é algo presente no início da igreja primitiva. Você pode ler isso, Atos 1, capítulo 6, versículo 1 a 3. O mais importante do que o número 7 são as qualificações do 7. Então, independentemente se você, o que você acha do 7, podia ser 8, podia ser 1, o importante é dar a resposta correta a esse ambiente. Mas o mais importante não é o número, o mais importante são as qualificações. Quais eram então as qualificações dos diáconos? Segundo as palavras do apóstolo Pedro, destacam-se 3 qualidades primordiais, 3 qualidades principais, que nós vamos analisar agora. Primeira, boa reputação. Isso tanto no aspecto positivo como no negativo. E nós vamos entender isso. Não deveriam ter. Então, negativo é quando eu falo a partícula não. Não pode ser maldizente. Negativo, não. Tá? Não deveriam ter se envolvido em qualquer escândalo que lançasse qualquer reflexo adverso sobre a moralidade. A questão da moralidade é muito forte na igreja cristã, especialmente na fé pentecostal. Por quê? Porque para nós moralidade não tem concessão. Então, quando os 10 mandamentos, quando diz assim, não matarás, não tem concessão, irmão. Não tem, a base é não matarás. Isso aí é a regra geral. Na verdade, a palavra ali é não assassinarás, tá? Não é matarás como você, porque Deus mandou matar assim. Mandou matar, muitas vezes Deus mandou. Então a palavra ali é não assassinarás. Não pode assassinar. Sabe essa turma, é por causa de um celular, mata o outro, por causa de uma briguinha absurda no trânsito, mata. Isso aí é pecado terrível, abominável. Não pode assassinar. Não, mas eu só dei um tirinho. Não existe isso, não tem concessão. A questão da moralidade não tem concessão, não pode. Não adulterarás. É um elemento que não tem concessão. Não adianta o Bill Clinton falar que não foi bem um ato sexual. Não adianta, não tem concessão. E Jesus ainda falou que dependendo da maneira que um homem olha para uma mulher, comete adultério. Lutero fala que eu não posso impedir que um pássaro passe sobre a minha cabeça, porque é da natureza do homem olhar, faz parte da natureza humana. Mas todo o primeiro olhar de todos nós é inocente. É aquele olhar que você olha porque você olha. O problema é o segundo, o olhar da concupiscência. Uma vez eu encontrei um jovem aqui na escadinha aqui nossa. Eu tinha acabado de dar essa aula, pastor Joel. Olha que fraqueza desse irmãozinho. E ele falou, pastor, ele mesmo que perguntou, como que é mesmo aquela diferença do olhar da inocência e da concupiscência? Olha, irmã Elza, eu falei para ele, o olhar da inocência é o primeiro olhar que a gente olha. E o olhar da concupiscência é o segundo olhar. E aí passou a irmãzinha aqui descendo a escada, ele ficou olhando a irmã descer até lá, o último degrau. Ele falou, irmão, eu falei para ele, seu simplicidade. Não, pastor, eu estava no olhar da inocência. Não, impossível.
Impossível, ele estava já na carne, né? no talo, porque o da inocência é aquele olhar natural. Passou, se passar um trator, a pessoa olha, se passar um avião, ele olha, se passar um elefante, ele olha, e se passar um outro ser humano, ele olha, porque é o primeiro olhar. O problema é o segundo olhar, esse olhar perigoso, que Jesus fala que a pessoa pode cometer adultério com esse olhar. Não há concessão, diferentemente do sábado, né? O sábado podia ser quebrado, então ele não pode ser um mandamento como os outros 9. Os 9 não tem concessão, no sábado tem. Então logo o sábado não é tão como as pessoas pensam que é, né? A fraquezinha dos sabatistas. Então, boa reputação, isso tanto no aspecto positivo como no negativo. Não deveriam ter se envolvido em escândalo. Agora, claro, isso é depois que a pessoa aceitou a Jesus, né, irmão? Não é antes. No mundo a pessoa é tudo atrapalhada mesmo, mas aceitou a Jesus, creu no Senhor Jesus, entendeu, morreu para o mundo, foi batizado, aí não dá mais. Aí não dá, irmão, tá? Então uma coisa é a vida dele lá no mundo, e lá no mundo, e casou, descasou, e aquele rolo lá no mundo. Aí veio para a igreja, aceitou a Jesus, aí já não vale mais as regras do mundo. Agora, se é uma nova criatura, se é corpo de Cristo. Então eles deviam ser conhecidos como homens de interesses humanitários, que promovessem o seu ofício e apresentassem soluções com verdade, com justiça, para resolver os muitos problemas. Então a palavra reputação dá-nos a entender que eles tinham que ser indivíduos testados, aprovados, né? Segundo o qual o seu sentido original tivesse sido dado testemunho. Ou seja, a pessoa que tem testemunho. Outras pessoas precisam conhecê-los em seus negócios, em seu caráter e também o seu relacionamento conjugal. Não é admissível um diácono que, por exemplo, maltrate o seu cônjuge. Isso não é diácono, irmão. Não é diácono. Pode fazer o teatro que quiser, não é. Está enganando a ele mesmo. O diácono é um servidor, principalmente dentro da casa. É um exemplo dentro da casa. Se não for exemplo dentro de casa, está fazendo teatro. Cheios do Espírito Santo. Aqueles diáconos deveriam ter a experiência que os apóstolos tiveram em Atos capítulo 2. Qual foi? Batizados no Espírito. O que é batizado? Revestidos do poder. Falar em línguas no dia de Pentecostes. Então, batizados no Espírito Santo é uma outra característica. Cheio, devem ter experimentado pessoalmente a promessa feita pelo Senhor Jesus, de que os seus seguidores seriam dado o Paráclito. Paráclito é a palavra grega para consolador, um dos nomes do Espírito Santo. Então está em foco aí o batismo no Espírito Santo. Os diáconos precisavam ser homens dotados de habilidade, porque eles são destacados, eles vão servir a comunidade cristã. Deve-se notar que um dos indivíduos aqui, quem era? Estevão. O que diz Atos 6,8 sobre Estevão? Cheio de graça e de poder. Olha só o perfil do diácono. Em outras palavras, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Visto que tais dons espirituais eram tão comuns então na igreja primitiva, essa era a linha então para separar esses obreiros para desenvolverem o diaconato. Além disso, o Espírito Santo que neles estava, sem dúvida, usava-os para expressar os dons do Espírito Santo e também os frutos, o fruto do Espírito: fé, amor, bondade, paciência, longanimidade, mansidão. Olha que bênção, né, irmão? Isso aí é o diácono. O diácono tem que ter essa temperança, extremamente úteis para quem administra dons espirituais e resolve conflito das pessoas. E terceiro, cheios de sabedoria. Claro, esse é um dos elementos do próprio Espírito Santo, né? Dá discernimento para a pessoa. É uma qualidade que pode qualificar e capacitar o obreiro. Era necessário que soubesse como rejeitar as murmurações. Então o diácono, ele não pode inflamar a murmuração. Ao invés de resolver o problema, cria mais problema. O irmão vai reclamar de uma coisa, ao invés de ele
usar a sua sabedoria como diácono e resolver o problema, aí vai criar, aí liga para um, liga para outro, e fala para outro, e fala, que é isso, irmãos? Que papel é esse? Você está mais um papel de diabolos, ao invés de diáconos. Que o diabolos, do grego, significa aquele que rola, que arremessa. Remessa o quê? Uma pessoa contra a outra. Então, cuidado, diaconato é serviço, tem que ter sabedoria, usar palavras ternas, respeitosas. A Assembleia de Deus é uma das igrejas que mais ganha pessoas para Jesus, e é uma que mais perde também. Não é assustador isso? A mulher acabou de chegar aqui, já vai a irmã lá, agora você é crente, você não pode mais fazer isso? Eu acho que essa irmãzinha pensa que é o Espírito Santo, irmã. Nós temos o Espírito Santo, nós acreditamos na pessoa do Espírito Santo. Não vai querer fazer o que cabe ao Espírito Santo fazer, irmão. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é você. E a pessoa acaba de entrar na igreja, ao invés de receber um abraço, ser acolhido, não, já vem com os dois pés, dá uma voadora no novo convertido. Por isso tem muita gente que nem aparece mais na igreja. Então nós temos que repensar como que eu estou acolhendo as pessoas, cuidar para não perder. Tem gente que sai da igreja machucada, palavras grosseiras, desnecessárias, que a gente poderia utilizar de maneira diferente. É o papel do diácono, estar atento para ajudar, para acolher. E também tem o trabalho para administrar as doações, os recursos, uma série de coisas. Por isso que tem que ter sabedoria. Não dá para você entregar para uma pessoa os recursos da igreja se ela não tem sabedoria para administrar. Então a sabedoria dos diáconos precisa ser terrena e prática, dando exemplo de discrição, de postura, de soluções de questões práticas, de acolhimento, acolher as pessoas bem. A pessoa nunca entrou na igreja, então tem que ter ali, olha a importância. Vocês já ouviram falar, né? A primeira impressão aqui fica. Já ouviram isso, né? E é exatamente isso. Dependendo como a pessoa é recebida, ela vai ter a imagem de toda a igreja. Então é muito importante nós termos sabedoria. Essa sabedoria também teria o aspecto espiritual. Aliás, eu ouvi o pastor Eduardo avisando ontem na ceia, que nós vamos ter aqui uma qualificação, uma capacitação continuada, exatamente para ajudar os irmãos, que muitos já desempenham muito bem. Eu vejo muitos irmãos que é gostoso você chegar e ser recebido pelas pessoas, pela maneira carinhosa e acolhedora. Mas nós vamos ter uma capacitação, acho que é dia 14, dia 14, acho que é uma quarta-feira, 14 é quarta-feira agora. Então, se você tem esse sentimento, gosta de acolher as pessoas, gosta de participar, o pastor convidou, para vir para essa reunião. Então eu estou falando de sabedoria com amor, ternura, bondade, acolhimento, empatia. Falando de maneira geral, teria de ser homens que cuidassem tanto das necessidades físicas como das espirituais. É perfeitamente possível que o ofício diaconal, especialmente criado nesse ponto da narrativa histórica, não seja idêntico àquele que Paulo fala em 1 Timóteo. Por quê? Porque eles estão ainda no início da igreja. Já quando Paulo escreve a Timóteo, já estamos em um outro momento histórico. Então você vai dar mais elementos, ali tem mais elementos. Por quê? Porque agora ele está falando para a comunidade gentílica também. Esses primeiros ensinamentos é para a comunidade basicamente judaica, seja os irmãos de Israel ou da diáspora. Por isso, judeus ou helenos ou gregos. Agora, ou mesmo tementes ou prosélitos, pessoas que conheciam de alguma maneira a palavra. Agora é completamente diferente para a comunidade gentílica. Os gentios precisavam de mais orientações, por isso que acrescenta uma série de elementos. Marido de uma mulher, pode ver, que tem os seus filhos em sujeição, aí começam, não dado a vinho, começa uma série de elementos que não está aí. Por que não está aí? Porque está falando para um grupo específico.
que é o grupo judaico. Mas agora ele está falando para um grupo que foi além da fronteira da Judéia. Aí aparecem novas qualificações, e no decorrer do ano pode aparecer outras qualificações. Hoje, por exemplo, você vê como é importante um diácono que saiba mexer no celular, na maquininha. Olha que interessante, porque são novas realidades. A pessoa poder dar uma resposta. A pessoa chega, quer cooperar com os dízimos, mas quer fazer um Pix, por exemplo. Isso é uma coisa nova. Aí o diácono tem que ter essa capacidade. Por isso que a capacitação tem que ser contínua, porque surgiu uma nova necessidade e nós temos que dar resposta. É igual quando surgiu a necessidade de nós acolhermos pessoas com mobilidade reduzida. Não foi preciso mudar toda a engenharia tal, foi dada uma resposta. Então, cada momento nós temos que fazer qualificações para a capacitação de todos. Agora, claro que tanto os ofícios pastoral como diaconal dos anos posteriores foram acrescendo então novas orientações. Então, de uma maneira geral, esse é o nosso texto áureo. A estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Organismo. O que é organismo? Um ser vivo. Meu organismo. Então, algo vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções dos seus órgãos e membros é entendida como a estrutura física do organismo vivo. Não necessariamente um corpo humano, tá? Qualquer corpo é classificado como organismo vivo. Metaforicamente, então, é uma comparação. A igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. Então, o corpo, aí você lembra do corpo humano, um organismo vivo cuja cabeça quem é? Cristo. Então, a igreja é o corpo, não é a cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia dos seus membros, também, da mesma forma, a igreja deve ter o mesmo funcionamento. Os membros não existem independentemente. Lembra que nós lemos em uma das nossas aulas que o dedo não pode reclamar, do coração, nem do sangue, nem dos ossos, porque são interdependentes. Não pode, tá? Um depende do outro. Isso é corpo, organismo. Portanto, como corpo místico, no sentido de corpo espiritual, a igreja existe organicamente. Então, é sim um organismo vivo. Mas a igreja também, além desse organismo, desse corpo místico, espiritual, a igreja também é um corpo organizacional. É uma organização. A forma de organização da igreja primitiva era muito simples. Ela estava nascendo ali e o Espírito Santo ia dando respostas a cada momento. Mas já existia desde o início. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Lembra? Doutrina dos apóstolos. Então a figura dos apóstolos ali era fundamental. Então, dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, ensinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílios. Capítulo 15 de Atos já tem a primeira convenção geral da igreja. Primeira convenção, primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15. Então, você vê que isso é organização. Entenderam a diferença? Organismo, corpo, organização, essas necessidades humanas de dar respostas aos conflitos. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada, porque senão, você de fato, era o medo dos irmãos pentecostais iniciais, de você não ter mais a operação do Espírito Santo, ao ponto de ter líderes pentecostais de pedir para a igreja glorificar menos na hora do culto, para não escandalizar, sabe? Irmão, é melhor, irmãos, vamos glorificar mais baixo. Então, tudo isso porque é o processo da institucionalização. Por isso que hoje não, mas há tempos, os teólogos, mas também filósofos, antropólogos discutiam:
Será que quando a igreja deixa de ser movimento e torna-se institucionalizada, começam os problemas? Essa era a pergunta. Porque enquanto é um movimento, né, aquele movimento, não tem institucionalização, está indo. Mas chega uma hora que você tem que institucionalizar. E a hora que você institucionaliza, será que ela perde aquela espiritualidade? Então essa era a grande discussão em relação ao problema da organização da igreja. Mas na verdade a organização é saudável. O problema é a institucionalização. Porque aí a pessoa... E isso vai acontecer, irmão, porque uma geração que não vivenciou uma determinada experiência poderá achar que não é necessário, ou fazer aquilo apenas por ser uma institucionalização. Isso é muito triste. Então, se você pegar a primeira geração dos crentes da Assembleia de Deus, eles tinham prazer de estar no culto de oração, era o culto mais cheio que até o domingo. Era oração, busca dons espirituais, busca o batismo com o Espírito Santo. Era assim. Aí foi a primeira geração, a segunda geração, são basicamente terceira e quarta geração. E aí a pessoa tem a Unimed, né, irmão? Tem o plano de saúde aí, Sul América, né? Talvez ele não precise mais nem da oração do pastor mesmo, né? Então começam os problemas. Por que eu vou orar? Por que eu quero ser batizado com o Espírito Santo? Tem gente que não quer nem ser batizado mais com o Espírito Santo, irmão. Não quer, por quê? Não quer, irmão. Então, você começa a ver que vai perdendo. E por outro lado, quando ele percebe, ou ela percebe, que precisa de algum elemento tal, então começa a vir só para ter o cargo. Então, vai ali, aquele esforço, aquela maior pressão. A hora que tem o cargo, bom, já atingi, pronto. Aí volta a estaca zero de novo. Problema do institucionalismo. Então nós temos um problema e nós temos que enfrentar isso. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo neutraliza isso, engessa. Começam os problemas. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Aquela igreja, aí não há mais nem conversão, não faz mais evangelismo, aí são os filhos que vão, aí morre aquela primeira geração, os filhos ainda ficam um pouco, aí os netos vêm, aí fecha, né? Aí vem os muçulmanos e compram e vira mesquita, né? A Europa está assim, igreja que institucionalizou, ficou uma igreja patriarcal no sentido familiar. É muito complicado isso. 1.3, organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo, mas é uma organização também. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Claro, nós temos que entender isso. Todo organismo precisa de organização. Mesmo as estruturas mais simples precisam ser organizadas. Por mais simples, por isso que os movimentos têm que tornar-se organizados. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização. É o que eu já falei no início. A igreja inorganizada da América do Norte. Quer dizer, só porque pôs o nome organizado, acho que é qualquer organização, pronto, já quebrou essa tese. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura. Não deve ter estrutura a igreja. Não, tem que ter líder, é todo mundo, tal. Parte para esse princípio. Esse é um princípio que não está na Bíblia, né? Porque a Bíblia sempre teve líderes. Entretanto, de acordo com a Bíblia, nós encontramos a igreja como forma de organismo e também organização. Então a igreja é um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local, bom, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente, como uma comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, que era a capital do Império Romano, Corinto, que era a capital da província da Acaia, Éfeso, outra da Ásia Menor, etc. A própria Jerusalém, que era a capital espiritual da Judéia, e Cesareia do Mar, que era a capital administrativa da Judéia. Como organismo vivo, a igreja no Novo Testamento era organizada como?
ela se reunia, tinha reunião. Qual é o dia da reunião? Já é uma organização, porque tem alguém para abrir, para fechar, para acender a luz, tal. Então tem a organização. Ela orava. Quem é que precisa de oração? Tal. O culto de oração, ele tem uma forma. Tinha suas demandas sociais que precisavam ser atendidas. Vamos separar 7 diáconos. Então ela instituiu o diaconato. Ela elegeu liderança, separou missionários, os primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo, agindo de maneira organizada. Você vê organização na igreja. 2.2, no seu aspecto litúrgico, liturgia e ritual, toda a igreja organizada possui sua liturgia. A maneira de conduzir o culto, toda tem. A organização, portanto, é necessária para que a igreja viva. Por mais que até a igreja inorganizada, ela tem o ritual, tem a liturgia. Faz diferente para você ver o que acontece. Fala, mas na hora H tem a organização. Então, não, aqui não tem isso. Qualquer pessoa, aí entra um herético aí, levanta para dar o testemunho e vai deixar, já que não pode impedir ninguém. Então precisa tomar cuidado, não é assim. Toda a igreja, todo o rebanho tem que ter um pastor para cuidar. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém o que? A decência, a ordem no culto. Então é importante. Por isso que o líder vai ensinar, orientar os irmãos. Paulo ensina os irmãos de Corinto, porque a cidade de Corinto tinha muitos irmãos que tinham dons espirituais. Então Paulo vai orientar, vai ensinar. Orienta os irmãos, está ali registrado. Coríntios 12, 13 e 14 são orientações da primeira carta sobre a ordem no culto. A ordem no culto, olha só, isso é organização. Estabelece costumes que devem ser observados. Paulo fala especificamente na igreja de Coríntio sobre o uso da mantilha ou da cobertura, que não tem nada a ver com esses véuzinhos que você vê por aí, hein? Está ali a nossa tradução, por um acaso, traduziu por véu, mas a ideia é cobertura. É um manto judaico que cobria o cabelo. A mulher, irmão, naquela comunidade não podia mostrar o cabelo. Era vergonhoso uma mulher deixar mostrar o seu cabelo. Então não podia, tinha que cobrir tudo, era cobrir. Na Mishnah, que são os costumes judaicos, e lá está escrito que uma mulher teve 2 filhos muito bem sucedidos, e aí a vizinha dela questionou ela, falou: como que você criou tão bem os seus filhos, que maravilha! Sabe qual foi a resposta dela? Porque eu nunca deixei eles ver um fio do meu cabelo. O que tem a ver isso com a criação do filho? Bom, dentro daquele costume deve ter uma coisa muito relevante que eu não consigo mensurar hoje. Porque, irmão, se você ficar o dia inteiro de lenço ou tirar o lenço, então não vai mudar nada para os seus filhos. Aliás, trazer apenas um chapéuzinho ou uma mantilha na hora do culto e depois lá fora ou lá na sua casa você está do mesmo jeito, é o maior furo que tem, né? Porque a ideia da cobertura era especialmente fora, não é só na hora do culto, era exatamente para fora. É porque a ideia é outra. Aí a pessoa só traz aquilo dentro da bolsinha escondidinha, aí chega aqui, põe a mantilha ou põe o chapéuzinho, aí depois sai lá fora, tira, você... Que conversa é essa? Você não tem pé, não tem cabeça, não conhece o contexto de 1 Coríntios 11, não conhece. Mas era um costume local. Paulo não fala nada mais sobre nenhuma igreja, nem para Éfeso, nem para Filadélfia, nem nas igrejas, ninguém mais fala desse assunto. Como que você vai pegar um assunto que só aparece no capítulo 11 e quer fazer doutrina para todas as igrejas? Sem noção, né? Isso é um assunto específico para a igreja de Corinto, ou especificamente para aqueles judeus que entendiam que mostrar um fio de cabelo era um problema. Da mesma forma, então, é relação ao ritual, irmão. Tem local que as pessoas oram de pé, outras as pessoas oram só de joelhos, outras pessoas não levantam na hora de ler a Bíblia. Eu mesmo congreguei a minha vida toda quase em Jundiaí. Em Jundiaí não fica de pé na hora da leitura oficial.
Sabiam disso? Só se está agora ficando de pé, porque na minha época eu não ficava. Porque como muda muito, é costume, né? Tanto é, irmão, que eu fui a Santa Ceia em Jundiaí, passa o pão, você já come. Aqui, a gente espera. Lá passa o cálice, você já toma, irmão, porque já orou, já está tudo. Eu uma vez fui com o pastor Ezequiel visitar a cidade dele em Paulista, lá no Pernambuco. Chegou lá, o pastor, com muito carinho, nos recebeu. E eu, irmão, que falta de prudência, às vezes de observar como era o costume daquela igreja, pensei que toda a igreja era igual a Jundiaí. Passou o pãozinho, eu comi. Aí a hora que eu olhei para os irmãos, estava tudo com o pão na mão, ainda o pastor ainda falou assim: vamos comer todos juntos, como diz a Bíblia, não comendo, né? Vamos esperar por todos. Quase que eu falei: vamos dar outro pão aí, que eu já comi o meu. Quase que eu fiz isso, irmão, com tanta vergonha que eu fiquei. Falei: bom, agora, a hora que chegar o cálice, eu vou esperar. Aí todo mundo tomava, vai entender. Aí eu tomei também, falei: então cada local é um costume, tá tudo bem, não tá aqui é mais certo que menos certo, não tem isso. Por exemplo, olha o costume nosso de aplaudir, não tem problema nenhum, aplaude ao Senhor, é bíblico. Mas também se eu quiser aplaudir e dizer que não é para o Senhor, também não há problema nenhum. Por quê? Porque o que tem eu aplaudir? Porque isso é normal, tocou. Quem planta não espera a colheita. Se esforçou, preparou para tocar um hino, qual é o problema eu aplaudir? Então, tanto faz, são aspectos que não são. Eu não posso inventar coisa, irmão. Esteja em sintonia com a igreja. Seja em sintonia, entenda o contexto. Então, costumes são assim, não tem problema. Mas tem gente que cria situações desnecessárias. Então nós temos que ter o quê? O discernimento. Você vai num local que é de um jeito, respeita o jeito daqueles irmãos, está tudo bem. Vai querer impor o seu pensamento, a sua ideia. Você não pode fazer isso, irmão. Tá? Vamos respeitar, tá lá, evitar esses conflitos, porque existe muita coisa que são costumes locais. Você chega numa igreja que ninguém fica de pé, você vai ficar de pé para ler a Bíblia? Ninguém fica, irmão. Todo mundo sentado e só você olhando para todo mundo, ainda nervosinha. Os irmãos não têm reverência. O que você entende por reverência? Reverência está no seu coração, meu irmão. Tem gente que está de pé e não está em reverência, e tem gente que está deitado com a boca no pó e está em profunda reverência. Tem gente, irmão, que está de ponta cabeça dentro de um estômago fétido de um peixe, de um grande peixe, e Deus ouve a oração dele. E tem gente que está num templo de mármore, orando, e Deus não dá nem bola para ele. Coração, a postura interna, aquilo que só Deus enxerga, não os homens. Então cuidado com os rituais, porque eles podem ser díspares. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em água e realizando a ceia do Senhor, porque isso é uma ordenança, né? Terceiro, o governo na igreja nas diferentes tradições cristãs. Para nós fecharmos, o modelo episcopal. O que é isso? Uma igreja episcopal vem de episcopos. Tá no Novo Testamento? Tá, é a palavra presente no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja para o bispo, episcopos, que é bispo, ou então o pastor presidente. Então tem um pouquinho de episcopalismo na nossa igreja, né? Então dá para enxergar um pouquinho de episcopalismo. Então o episcopal é que o pastor presidente a torno dele que gira toda a estrutura da igreja. Com o tempo esse sistema passou a defender então a primazia do bispo. Aí ficou bispo primaz. Então todos são bispos, mas como um manda em todos, então fica o bispo primaz, que é o primeiro. Na história da igreja, até o século VII, 5 igrejas tinham suas sedes primaz. No mundo, até o século VII, havia 5 sedes episcopais no mundo cristão: católico, Jerusalém, Alexandria no Egito, Antioquia na Síria
Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, e Roma, capital do Império Romano do Ocidente. 5 sedes, a igreja, isso ficou conhecido na história até o século VII como pentarquia, vem de penta, lembra, né? O Brasil é penta, pentarquia, governo, 5 governos, a igreja tinha 5 governos. Eu falei o Brasil é penta, irmão, oh, aleluia, olha que fraqueza, você falou em futebol, irmão desperto, estava quase dormindo na escola, olha que benção. Então, 5 governos, mas como os muçulmanos conquistaram Jerusalém, então caiu a sé de Jerusalém. Depois conquistaram Alexandria, caiu a sé de Alexandria. Conquistaram a Antioquia na Síria, caiu. E em 1453 conquistaram Constantinopla, caiu Constantinopla. Ficou quem? Roma. Ficou Roma. Mas dessas 5 governos se chamava então o principal entre os iguais. Eram iguais, 5 governos, mas havia um principal. Então a ideia do episcopalismo é isso, ter sempre um líder total. Esse é o modelo do catolicismo, esse é o modelo de algumas denominações protestantes, inclusive neopentecostais. A Universal é uma igreja episcopal. Por quê? Porque o bispo Edir Macedo é o grande líder ali, tudo gira em torno dele, né? Então, olha, eu não estou criticando nada, hein? Estou falando modelos de administração, de organização. Vamos para um outro modelo, presbiteral, que é o modelo da igreja presbiteriana. Como é que funciona? Os presbíteros decidem. Eles elegem um sistema presbiterial. Então, há um conselho de presbíteros, por isso, presbiterianismo. Tá bom? Há um concílio, obviamente, geral, tudo mais. Normalmente toda igreja é governada por um grupo. Tem o sistema congregacional que é parecido com o nosso, que o nosso não é um sistema, nosso sistema é híbrido, ele é misturado, o sistema da Assembleia de Deus. Basicamente o congregacional é o povo que elege o pastor. Os irmãos se reúnem e falam, viu pastor Eduardo, o senhor vai ser o nosso pastor, viu? Viu o pastor Humberto, o senhor vai ser... Então a comunidade elege o pastor. Esse é o sistema congregacional, escolhe líderes. E nós temos um pouquinho disso também. Finalmente, esse é o sistema batista, congregacional é o modelo da igreja batista. Então, ó, episcopal, para vocês ficarem bem clarinho para vocês, episcopal é o modelo da igreja católica, principal. Presbiterial é o modelo da igreja presbiteriana, reformada. Congregacional é o modelo administrativo da igreja batista. Aí você vai perguntar, e o nosso? O modelo da Assembleia de Deus? Bom, a Assembleia de Deus da América do Norte segue o modelo presbiterial, o modelo da Assembleia de Deus na América do Norte. Mas o nosso modelo brasileiro reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. Por isso que eu falei que é híbrido. Modelo híbrido, é tanto episcopal como congregacional. Isso porque até 1930 a Assembleia de Deus tinha sido fundada por batistas, por isso pegou o modelo congregacional, porque é oriundo da Igreja Batista Filadélfia em Estocolmo, na Suécia. Contudo, esse sistema sofreu modificações, e na Convenção Geral da Assembleia de Deus de 1930, os elementos do episcopalismo entrou na igreja, quando elegeu o primeiro presidente da Convenção Geral. Aí começa a mudar o sistema a partir de 1930. Assim, no atual modelo da Assembleia de Deus de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa nos campos, né, em relação à Convenção Geral e à Convenção Estadual, a quem são todos filiados, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local mais centralizado. Tá? Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence à Convenção Estadual. Por isso que pastor tem que ir lá no Belém, né, para ser separado. Presbítero pode ser separado aqui, porque é cargo local. Diácono, separado aqui, é local. Se você for separado para o diaconato aqui e mudar para Jundiaí, não significa que você é diácono, não. Aí a igreja local de Jundiaí pode reconhecer ou não. Então, eu vim de Jundiaí, vamos dizer, se eu viesse com o presbítero para cá, não significa que Campinas ia me reconhecer, não.
Sei que eu vou chegar aqui, sou presbítero. Não. O pastor Paulo, por me conhecer, poderia até me acolher como presbítero. Mas isso é uma determinação local dele. Então, diáconos e presbíteros, separações locais. Evangelistas e pastores, convencional. É o Belém, tá? É a convenção estadual. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre congregações. É o nosso caso. A igreja sede preside sobre 160 congregações. Tá? Para nós fecharmos, então nessa lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como organismo vivo, mas organizado. Veja o nosso textual. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, dava o corpo, o colégio apostólico, dava o corpo, a forma ministerial local do Novo Testamento. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, no entanto tinha. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja, não está claro, por isso que nós não criticamos nenhum modelo, nós temos o nosso, mas respeitamos os outros. Então cada ministério obviamente acolheu o que for, o que eles entenderam ser o mais adequado para eles. Muito bem, próximo domingo, se Deus nos permitir, 18 de fevereiro, aula de número 7, o ministério da igreja, e eu convido a todos para participarem. Que Deus abençoe e que os irmãos tenham uma semana abençoada. Fiquem todos na paz do Senhor. Muitíssimo obrigado.